Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 18 e 19. Lucas, capítulo 4, irmãos, a partir do verso 18, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Deus, nós queremos mais uma vez manifestar a nossa alegria e gratidão, porque estamos diante da sua palavra. Palavra esta que pode sim, e eu tenho certeza nesta noite, transformar ainda mais as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que nós estamos em processo de transformação e que nesta noite o seu Espírito possa, Deus, como instrumento do Senhor, sendo o Senhor mesmo agindo em nossas vidas através da sua palavra, nos lapidar mais um pouquinho, para que nós possamos sair daqui melhores, com a vida mais melhorada, para poder servir melhor ao seu propósito. Esta é a minha oração, é o meu desejo, eu faço em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar pensando um pouquinho hoje com os irmãos sobre a igreja ideal. Nós pela manhã tivemos aqui os batismos, vimos nossos irmãos, descendo as águas, mas eu vejo que ainda é muito pouco dentro do ideal de Jesus. O que é que você pensa quando o pastor diz ou traz um tema como esse? Igreja ideal. Qual seria a igreja ideal? Pense um pouquinho. Eu sei que se nós formos buscar por nós mesmos, cada um tem a sua resposta, e eu sei que você está aí já, pensando, poxa, pastor, que bom seria se nós tivéssemos aqui um conjunto musical, que tivesse todas as vozes. Você já pensou aquele coral maravilhoso, cantando aqui na frente, ajudando e auxiliando a igreja? Quem sabe aquele grupo de irmãos que trabalham no teatro e expressam através do teatro a palavra de Deus. Maravilha, Isso realmente é fantástico, e eu acho que nós temos que caminhar com esta visão, querendo sempre apresentar o melhor para o nosso Deus, querendo ver as coisas acontecendo. Talvez a igreja ideal que a gente possa estar imaginando é ver todos os bancos cheios, não tendo lugar suficiente para as pessoas, aquele desejo de ver esse prédio crescendo, quem sabe subindo, as paredes aqui aumentando, fazendo galerias, para que a igreja possa estar realmente, irmãos. Se eu disser para os irmãos que eu não penso nisso, eu minto também, porque todos nós queremos e desejamos ver pessoas se rendendo ao Senhor, mas para que nós possamos conhecer a igreja ideal, nós precisamos entender o ideal de Jesus Cristo. Qual era o ideal de Jesus? E aí, através dessa porção da palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui, nós podemos ver claramente qual era o ideal de Jesus. Porque ele está dizendo que aqui está se cumprindo o propósito pelo qual ele foi enviado a este mundo. Lembra? João, capítulo 3, verso 16, vai dizer, como nós vimos pela manhã, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, aqui no texto, ele está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres,
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cativos. E para dar recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Poxa, então nós, olhando para o ideal de Jesus, talvez precisamos mudar um pouquinho os nossos conceitos, mudar um pouquinho a nossa visão. Porque, irmãos, na real, e o desejo que nós temos é de não ter problemas pela frente, é verdade ou não é? O nosso desejo é estar vivendo uma vida onde todo mundo se ame, onde todo mundo esteja em perfeita harmonia e que a gente possa realmente viver como que se estivesse vivendo no paraíso. Esse é o desejo do ser humano. Nós queremos passar longe dos problemas, das dificuldades, mas o ideal de Jesus vai na contramão disso que nós imaginamos, disso que nós pensamos, porque a igreja é instituída por Jesus justamente para acolher as pessoas que estão com problemas, as pessoas que estão necessitadas, as pessoas que estão longes e que estão na escuridão. E aí, dentro desse ideal de Jesus, ele vem com uma tarefa muito clara: proclamar a liberdade a estes. E destes está incluído eu, está incluído você, que pela graça, pelo amor de Jesus Cristo, que tomou o coração dos seus discípulos, que entenderam e compreenderam o propósito dele inicial, e que se colocaram à disposição do Mestre para servi-lo e para honrá-lo neste grande e maravilhoso ideal de Jesus, que é salvar o mundo. Então, queridos, eu quero estar nesta noite pensando nesta grande obra, neste grande projeto de Deus, que ele inclui eu, que ele inclui você. Para que nós possamos estar abrindo os nossos olhos, compreendendo aquilo que cabe a nós como servos de Jesus Cristo, para que nós possamos nos desafiar para estar servindo ao propósito do nosso Deus. Então, se nós queremos uma igreja ideal, irmãos, dentro dessa igreja ideal nós vamos encontrar todos os problemas deste mundo. E dentro destes problemas, nós vamos ver o quê? A constante transformação que Deus vai fazendo através do Espírito, usando quem, irmãos? Usando eu, usando você. Dá para nós entendermos isso? Veja, queridos, que eu e você somos as ferramentas que Deus vai usar. Ele pode fazer sobrenaturalmente. Ele pode simplesmente dar ordem e as coisas vão acontecer. Mas Ele separou pessoas e colocou nessas pessoas a capacitação para que elas vão realizar a obra que Ele iniciou. Ele deu autoridade a mim. Ele deu autoridade a você para sermos representantes de Deus na proclamação do Evangelho. E esse Evangelho é que vai fazer a transformação da vida desses, como Jesus diz aqui, que estão oprimidos, que estão cegos, que estão sofrendo, que estão cativos. Mas nós precisamos, primeiramente, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, para entender que existe um ideal em Jesus Cristo quando Ele está instituindo sua igreja. E quando Ele nos chama, nós precisamos fazer parte e estar comprometido com o ideal de Jesus. Então, qual é a nossa missão dentro do ideal de Jesus? E aí nós podemos abrir a nossa Bíblia, lá em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, que diz, a primeira parte, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Vejam lá, irmãos. Jesus está dizendo que o seu ideal
e o ideal para a igreja, aquilo que ele tem como proposta, como propósito, é fazer o quê? Ir por todas as nações. Fazer o quê? Discípulos. Discípulos de todas as nações. Mas esses discípulos precisam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando ou demonstrando o quê? A obediência ao propósito, ao ideal do nosso Deus. Então nós percebemos aqui que dentro do ideal de Jesus, irmãos, o que está muito claro é que nós precisamos caminhar em busca dos discípulos. Os discípulos estão espalhados em todas as nações, inclusive lá pertinho de nós, onde nós estamos. E a segunda parte ele diz que nós, ao caminhar com esses discípulos, precisamos ensiná-los a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então veja que nós precisamos ir para buscar discípulos, fazer discípulos para Cristo, ensinando aquilo que Cristo ensinou para os seus discípulos. E é isso que nós fazemos quando nós viemos à escola bíblica. Estamos aprendendo a ser discípulo de Jesus. O melhor, nós já somos discípulos, mas nós estamos aprendendo a servir melhor ao propósito do Senhor, ao ideal do Senhor Jesus Cristo, para que nós então possamos fazer parte da igreja ideal. Porque a igreja ideal é aquela que vai cumprir com o propósito ideal de Jesus Cristo. E como nós estamos vendo aqui então, aqui ele está enviando o seu discípulo para fazer discípulo, e esses discípulos que estão indo devem ensinar aquilo que ele ensinou a eles. Então, para que esta missão se realize, nós precisamos reconhecer e aceitar a estratégia que Jesus ensinou aos seus discípulos. E a primeira estratégia, então, que nós vemos aqui, é que dentro do ideal de Jesus, nós temos que ir até os perdidos. Veja que Jesus vai, dentro dessa grande comissão, selecionar alguns discípulos. Lucas capítulo 10, o verso 1 e 2, ele diz: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele ia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Está registrado, irmãos, na palavra de Deus. O evangelista Lucas está deixando aqui muito claro aquilo que Jesus tinha como ideal, aquilo que estava dentro da estratégia da igreja, e nós precisamos aprender isso, meus queridos. Nós precisamos sair, vamos usar a expressão que o mundo usa muitas vezes, nós precisamos sair da toca. Nós estamos intocados. Nós estamos intocados em nossas casas, nós estamos intocados dentro das nossas igrejas, esses templos. Nós estamos aqui, irmãos, nós ficamos aqui esperando que as pessoas venham até nós, ou que alguém passe por aí, e se sinta atraído pela música, ou por alguma coisa que ele veja, e ele entra aqui, e aí então ele vai ouvir a mensagem do Senhor. Mas dentro da proposta de Jesus, ele está nos ensinando aqui que a estratégia é que a igreja tem que ir até as pessoas. Então nós não podemos ficar parados, irmãos. Nós estamos ignorando a ordenança do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo uma vida de comodismo, estamos vivendo para nós mesmos. E eu quero desafiar os irmãos a você imaginar, ou você pensar, existe alguém para ser seu patrão melhor do que Deus? E Deus está te chamando para uma parceria, irmãos. Deus não precisava de mim, Deus não precisava de você. Aliás, Ele não precisa. Ele pode fazer o que Ele quer, apenas com o seu poder de falar. Mas Ele está delegando a nós, está nos comissionando, está nos chamando para fazer parte dessa grande obra. E agora eu quero que você perceba, irmãos, que você olhe primeiramente para a sua família. Pense, quantos tem na sua família?
que ainda não fazem parte da seara. Olhe um pouquinho mais os seus amigos que você tem desde a infância, pessoas que você cresceu junto, que estudaram junto, que fizeram projetos juntos, estiveram caminhando juntos. Quantos desses ainda não pertencem a Cristo? Aí, abrangendo um pouquinho mais, você vai ver na sua cidade, ali no seu bairro, ali os seus vizinhos, quantos vizinhos você tem que não conhecem a Jesus ainda. Aí você abre para uma cidade, abre para um estado, abre para um país, abre para um mundo, e nós vamos ver que a obra que Deus deu para mim e para você fazer é muito grande. É grande demais para nós negligenciarmos do jeito que nós estamos negligenciando. Nós precisamos abrir os nossos olhos para a importância deste chamado, desta comissão que Deus faz sobre as nossas vidas, quando Ele está nos enviando para fazer parte desse grande propósito dEle. E aí, então, irmãos, para nós pensarmos um pouquinho, quanto nós nos esforçamos, por exemplo, para servir aos nossos patrões, quanto que nós se esforçamos para servir aos nossos projetos, aos nossos propósitos, quanto nós temos nos esforçados para servir a esse grande propósito de Deus, a essa grande comissão que Ele nos chama para realizar. Nós estamos indo, e eu quero que você pense, irmãos, o projeto de Deus é muito grande, por isso Ele precisa de todos os trabalhadores. Ele precisa de mim, Ele precisa de você. Todos nós precisamos servir a esse propósito. Mas nós vamos ficar aqui dentro da igreja esperando as pessoas virem até nós. Talvez lançar uns panfletinhos, né? O irmão Adilson tem saído, tem feito, está saindo, está fazendo sua parte. Mas não é só isso, irmãos. Não é só isso. Ou ficar abordando as pessoas que passam aqui, como o Orlindo faz, claro, são estratégias. Nós precisamos usar todas elas. Mas não é só isso, irmão. Talvez ir para a rádio, como nós já fizemos, escrever um livro, como o pastor escreveu, tudo ajuda, mas não é só isso. Nós precisamos tirar o tempo melhor da nossa vida para servir ao Senhor e ir até as pessoas e falar do projeto de Deus. Nós precisamos falar das boas novas, entregar essa notícia às pessoas que ainda não conhecem, que ainda não sabem, ou que quando sabem, sabem toda distorcida, da forma como é colocada, como que se fosse um produto que está sendo vendido, que está sendo apresentado. Não, mas que você possa estar amando e melhorando a cada dia, aprendendo a ser um discípulo real, verdadeiro, comprometido com o ideal de Jesus. E sabe que dentro desse ideal, o Senhor, quando nos chama para fazer parte, Ele está dizendo que o Espírito do Senhor também está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. E eu posso trazer essa profecia para a minha vida, porque quando Jesus me chamou para fazer parte do seu ideal, do seu propósito, Ele me deu autoridade para isso também. Ele deu autoridade para você, para nós proclamar as boas novas e ser a bênção que Ele foi e que Ele continua sendo para o mundo, para que nós possamos alcançar aqueles que estão perdidos. Então, queridos, o projeto de Deus é muito grande, por isso Ele precisa de todos os trabalhadores. Não se exclua, ou não se acha, não se diminua, porque você é importante, e se Ele te chamou é porque você é capaz. E se você ainda não tem a capacidade, não é porque Deus não está te capacitando, é porque você não tem se disponibilizado. Nós precisamos, primeiramente, nos dispor. E aí, então, Ele vai começar a agir. A gente fica esperando as oportunidades, mas nós ficamos na toca. Estamos intocados, achando que as coisas vão acontecer, mas não é esse o ideal de Jesus. Jesus não nos chamou para nós ficarmos dentro das igrejas, cantando, louvando, adorando, né? Vendo os corais cantar, os grupos maravilhosos, né? Como as vozes que nós temos aqui que cantam, né? Tudo isso, irmãos, é muito bom, mas não é o ideal de Jesus. O ideal é que a gente veja as pessoas entrando, as
pessoas com problemas, mesmo aquelas pessoas que às vezes a gente olha e se arrepia, mas aquela pessoa, ela precisa ser tratada, ela precisa ser amada, assim como Jesus tem amado a mim, assim como Jesus tem amado a você. E essas pessoas então vão sendo lapidadas pelo Evangelho, pelo amor, mas isso, irmãos, requer de nós disposição, entrega, porque às vezes nós queremos amar as pessoas, mas nós não estamos dispostos a nos doar. E muitas vezes quando nós nos doamos, nós também não somos aceitados, mas nós não precisamos ficar tristes por isso, porque Jesus também foi muito rejeitado. Mas ele insistia, ele nunca desistia, ele continuava caminhando, ele continuava, mesmo para aqueles que não queriam, ele estava ali e ele continuava insistindo, porque ele foi ungido para dar liberdade, para abrir as vistas, para curar aqueles que estão enfermos. Então, queridos, dentro daquilo que Jesus tem como estratégia, fique muito claro, é ir até as pessoas. Por isso ele designou os seus discípulos para que eles fossem. E a gente vai ver muito claro que os discípulos, depois do dia de Pentecostes, quando eles foram revestidos pelo poder do Espírito do Senhor, conforme ele havia prometido, estes também não ficaram dentro das igrejas. Eles saíram, iam ao encontro das pessoas, e conforme as pessoas iam sendo alcançadas, elas iam sendo transformadas. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, junto com os seus parceiros, que saíram naquelas grandes viagens missionárias, porque eles amaram e entenderam o ideal de Jesus. Eles tinham que ir até as pessoas. Eles podiam mandar carta para outros países, não, se vocês querem aprender, venham para cá, nós temos aqui um grande templo, um cenáculo maravilhoso, venham para cá, porque aqui está o poder, aqui o Espírito opera, aqui existe milagres, aqui existe cura, aqui existe isso, existe aquilo. Não, irmãos, eles foram ao encontro das pessoas, eles caminharam em direção às pessoas, porque era o propósito do Senhor Jesus. Foi assim que Jesus ensinou. É isso que ele quer de mim, é isso que ele quer de você. Então, irmãos, dentro dessa estratégia de Jesus está o ir até os perdidos, mas também ele pede para que nós devemos dar oportunidades a todos, sem exceção. Veja o que diz: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Queridos, nós temos que dar oportunidade a todos. Quando Jesus estava passando pela coletoria e viu Mateus sentado ali, os judeus, os seus discípulos que caminhavam para ele, olharam para Mateus com repugno, porque aquele homem era um homem, para eles, impuro, alguém que estava trabalhando contra o seu próprio povo, servia ao povo romano, que escravizavam a eles. E quando eles olhavam para aquele homem, então eles olhavam para ele, para alguém indigno de fazer parte da comunhão, de que pudesse conversar com eles, mas Jesus olha para aquele homem e diz: olha, vem, segue-me. Porque Jesus via a condição daquele homem ser restaurado. Ele podia ser restaurado pelo Evangelho, pela palavra de Deus, mas Jesus precisava caminhar com ele, precisava andar com ele, ele precisava ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Então Jesus diz: vem e segue-me. E este homem foi se tornar um dos grandes discípulos do Senhor Jesus. Mas era, aos olhos do povo judeu, daquele povo, até os discípulos que já estavam caminhando com Jesus, um homem indigno. Muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas, irmãos, e nós olhamos com este olhar, achando que esta pessoa não é digna, pela vida que vive, ou pela vida que viveu, ou por circunstâncias que podem acontecer, mas nós temos que dar oportunidades para que essas pessoas possam ser transformadas. E Jesus olhava para todos, e daqui a pouco, então,
Jesus está sentado à mesa e ali tem só pecadores com ele, pessoas consideradas indignas, mas ele estava ali. Irmãos, a igreja ideal, a igreja de Jesus precisa abrir a porta para todos os tipos de pessoas, amar os pecadores, desejar ver os pecadores sendo restaurados e pagar o preço para isso acontecer. Jesus foi malquisto por poder sentar à mesa com pessoas. Aqueles que se achavam, os servos, aqueles que se consideravam, os mais perto de Deus, olharam com repugno para Jesus, porque Jesus estava junto de pecadores. E é assim que a igreja de Jesus parece que está querendo viver nesses últimos tempos. Os pecadores, que dão problemas, esses a gente não quer perto. Mas Jesus está dizendo para nós que nós precisamos dar oportunidade, estar, irmãos, dentro do projeto do Senhor, dentro da estratégia de Jesus, olhar para as pessoas, aquelas pessoas que não são aceitáveis, aquelas pessoas que não são desejadas, e ir até elas para dar oportunidades delas serem transformadas pelo poder do Evangelho. Você já viu isso acontecer na vida de alguém? Quantos testemunhos, irmãos? Quantas pessoas que eram traficantes, pessoas espíritas, pessoas que viveram uma vida servindo a Satanás, através de maldades, e pessoas que foram alcançadas por esse Evangelho e que hoje estão servindo ao propósito do Senhor e que proclamam com amor, com alegria, porque foram libertos. Porque, irmãos, o melhor disso tudo, de servir a esse grande projeto de Deus, é a certeza que nós temos um futuro brilhante, que nada do nosso esforço ou daquilo que nós desejarmos nesse mundo pode ser comparado com aquilo que Jesus tem preparado para nós, apenas por nós fazer parte dessa grande comissão, de aceitar estar dentro desse projeto do Senhor. Dá para nós entendermos isso? Então, queridos, dentro da estratégia de Jesus, nós precisamos ir até os perdidos, nós não podemos ficar dentro da igreja, nós não podemos ficar dentro das nossas casas, nós temos que ir ao encontro das pessoas e também dar oportunidade a todos sem exceção. A gente pode olhar para alguns testemunhos da palavra de Deus, daqueles que foram alcançados por Jesus, porque Jesus tinha um ideal, transformar a vida daqueles que estavam sofrendo, daqueles que estavam perdidos. Vocês lembram de Zaqueu? Aquele homem que também era considerado por os judeus, era um cobrador de imposto também, alguém como Mateus, ignorado pelos próprios seus, mas que Jesus vai e dorme na sua casa, passa um grande momento com ele, e quando Jesus sai da sua casa, aquele homem está transformado, porque ele ouviu a boa nova. Irmãos, o que transforma a vida das pessoas é o Evangelho, é a ação do Espírito, mas para que as pessoas possam ouvir o Evangelho, nós precisamos falar com autoridade, irmãos. Essa autoridade nos é delegada pelo poder que vem do céu. Recebereis poder que vem do céu para ser minhas testemunhas. Foi isso que Jesus disse. Então nós somos revestidos com o poder, está lá em Atos 1:8, irmãos. Esse poder para poder pregar com autoridade este evangelho, esta palavra que vai transformar a vida desses pecadores, assim como transformou a minha, assim como transformou a sua. Zaqueu é um exemplo. A mulher samaritana, lembra da mulher samaritana? As pessoas passavam por longe, mas Jesus vai beber a água junto com ela. E vai transformar a vida daquela mulher. E aquela mulher, depois de transformada, vai transformar a vida daquela cidade com o seu testemunho, porque ela foi alcançada pelo Evangelho, porque ela foi alcançada por Jesus. Mas nós podemos também falar do apóstolo Paulo, um homem zeloso, perseguidor, um homem que era temido pelos cristãos, mas que de repente tem um encontro com Jesus. E quando Jesus manda Ananias ir lá pregar para Saulo, e aquele homem então, ele é transformado completamente, e ele vai se tornar um dos grandes instrumentos que serve de exemplo até hoje para nós.
cristãos. Mas ele, aos olhos do cristão, poderia ser alguém aceito, irmãos? Claro que não, tanto que o próprio Ananias questionou a Deus, quando Deus disse para ele, olha, vai lá porque tem um homem lá assim, 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 eu quero que você ore por ele. Ele disse, mas Senhor, esse homem é um perseguidor, esse homem ele tem até uma ordem judicial lá que ele pode pegar os cristãos para matar, pôr na prisão, e o Senhor quer que eu vou lá orar por este homem? Mas ele, em obediência a Deus, foi lá, e o resultado está, irmãos, que o apóstolo Paulo é um dos apóstolos que mais contribuíram para que a igreja, em sua época, tomasse a proporção que tomou, e até hoje dá testemunho para que nós possamos crescer. Então, queridos, a estratégia de Jesus é ir até os pecadores, não fazer exceção de pecadores, não escolher as pessoas mais melhoradinhas um pouco, essa dá, essa não dá, eu vou gastar mais tempo com essa, eu vou gastar mais tempo com aquela, não. Se Deus mandar você, seja quem for, fale com autoridade, porque não é você que vai transformar a pessoa, mas é a palavra que você vai pregar sobre a ação do Espírito Santo vai fazer a transformação na vida desta pessoa. E em terceiro lugar, irmãos, dentro da estratégia de Jesus está alimentar e ajudar os menos favorecidos. Será que nós temos ou nos encaixamos dentro dessa estratégia, irmãos? Será que a nossa igreja ela está dentro desse ideal? Querido, nós precisamos crer que Deus pode suprir toda e qualquer necessidade quando está dentro do ideal de Jesus. Ele pode multiplicar e alimentar uma multidão, porque foi isso que ele fez em muitos momentos, é isso que ele continua fazendo ainda hoje. Quando Jesus vai para o seu ministério, ele encontra todos os tipos de pessoas, e ele olha com muita compaixão, ele olha para a necessidade das pessoas, ele não só tem um evangelho que prega e diz, olha, se você aceitar você vai ser curado, se você aceitar você vai ser salvo, se você aceitar a sua vida vai ser transformada. Não, ele está lá caminhando junto com eles, poxa, você está doente, então quero te ajudar. Você está com fome, então vamos alimentar. Pastor, mas a igreja não pode fazer isso, irmãos, isso é uma grande mentira. É uma grande mentira que o diabo tem colocado no coração das igrejas, dos crentes, porque muitas vezes nós olhamos e dizemos, mas esse não é o papel da igreja, a igreja tem o papel de pregar a palavra de Deus, eu creio nisso, mas a igreja tem o papel de servir também dentro das necessidades, irmãos. Porque se o governo não se importa com as almas, então nós vamos permitir que elas morram de fome, que elas passem necessidade, porque não é o papel da igreja, é o papel do governo. Não, irmãos. Quando Jesus olhou para a multidão, quando ele olhou para aquele povo, e ele viu as suas necessidades, ele logo começou a agir em favor deles e foi até eles para restaurar, para abençoar. E eu me lembro, irmãos, que quando eu estava na faculdade, enquanto eu fazia meu TCC, enquanto eu pesquisava sobre a ação da igreja em momentos de circunstâncias e calamidades, no tempo inicial da igreja, a gente vê a estratégia que os apóstolos usaram e como que eles conseguiram cair na graça do mundo para que a igreja pudesse fazer a transformação, porque havia neles uma entrega, uma dedicação completa. Eles eram capazes de dar as vidas por inteiro, irmãos, para servir a esse projeto de Deus. Eles entendiam, eles sabiam que era muito grande a obra do Senhor, e por isso eles não se limitavam, e eles podiam partilhar tudo que tinham. E aí então, uma das frases que tem marcado a minha vida, é a frase que diz, só é pouco o que temos, enquanto está em nossas mãos e serve apenas para o propósito pessoais. Quando Jesus alimentou aquela multidão, havia 2 peixinhos e 5 pães. Ele alimentou uma multidão e sobrou ainda um outro tanto que estava para alimentar mais outra multidão igual àquela, se necessário fosse. Mas aí você pode pensar, pastor, mas isso quem fez foi Jesus? Jesus tinha poder para isso. E eu pergunto para você, quem é que você serve?
Quem é que te comissionou? Quem é que te enviou para realizar essa tarefa? Se foi Jesus, ele continua junto com você, porque dentro da comissão ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se te falta fé, você precisa crer que Jesus vai realizar. Jesus pode fazer. Desde que você esteja servindo ao ideal de Jesus, desde que você esteja dentro do propósito do Senhor, os milagres podem acontecer, porque Jesus continua agindo da mesma forma como ele agia naquele momento em que ele chamou os seus discípulos e os comissionou para irem proclamar o Evangelho. Nós precisamos crer. Se nós somos discípulos de Jesus e cremos no poder do Evangelho, então nós precisamos nos esforçar muito mais para que a igreja consiga cumprir com o ideal de Jesus. Você quer ter a igreja ideal? Você precisa começar em você. Não pense que o que você tem é pouco. Ele só será pouco se servir unicamente a você, ao seu propósito. Mas se você desejar e querer repartir, então você vai ver a graça de Deus. Você vai ver a multiplicação acontecer. E você vai ver que nunca é pouco quanto você está dentro do propósito de Deus. Mas se nós queremos servir, então, queremos estar servindo com esse grande propósito, com essa grande comissão, que eu e que você fomos comissionados a fazer, nós precisamos participar da estratégia de Jesus. Nós não podemos mais ficar acomodados, irmãos. Não podemos mais ficar com o discurso de que nós temos que pregar o Evangelho. E não saímos da nossa casa. Não saímos dos nossos bancos confortáveis de nossas igrejas. Nós não podemos mais, irmãos, continuar com o discurso de dizer que nós sentimos pelo sofrimento das pessoas e não fazemos nada para mudar isso. Talvez você não possa ajudar a todos os que estão sofrendo, mas se você ajudar aquele que está perto de você, você já imaginou, se cada um fizer a sua parte, eu ajudo um, o outro ajuda o outro, o outro ajuda o outro, o outro ajuda o outro, nós vamos ajudar uma multidão e podemos transformar a vida de muitas pessoas. Mas nós precisamos nos dispor, nós precisamos querer, nós precisamos nos entregar. Será que nós estamos dispostos, irmãos? Talvez você esteja pensando, pastor, é muito difícil. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas você aceitou o desafio. Quando você disse sim para Jesus, você estava dizendo, sim, Senhor, eu vou por todo mundo e eu vou pregar o Evangelho a toda criatura, assim como o Senhor tem me ordenado. Você não disse isso? Disse. Por que não estamos fazendo? Se é que não estamos fazendo. Porque nós estamos acomodados, irmãos. Mas nós precisamos nos despertar. Porque Deus conta comigo. Deus conta com você. O trabalho que Deus tem para realizar é muito grande, irmãos. É muito maior do que os seus projetos pessoais. É muito maior do que os projetos da sua empresa a quem você serve. Ou até da empresa que é sua. É muito maior. Ela abrange o mundo inteiro. E este mundo depende de mim, depende de você, para que a realização deste projeto de Deus aconteça. Porque Deus conta comigo, Ele conta com você. Cada vida que nós deixamos de pregar, de proclamar o Evangelho, é algo que está sendo perdido para Deus. Porque Deus comissionou a mim, comissionou a você. E a palavra de Deus diz, irmãos, se a gente precisa entender isso, que nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Talvez a gente vai correndo frouxo, porque nós não estamos vendo Deus, Deus não está falando, a não ser pela palavra de Deus, e a gente vai ignorando. Mas vai chegar o dia que nós vamos dobrar os nossos joelhos perante Ele, e nós vamos ter que justificar muitas coisas que nós deixamos de fazer. Então, é tempo, irmãos, de nós abrir os nossos olhos. É tempo de nós nos entregarmos por inteiro
e permitir que o poder de Deus, através do seu Espírito, tome-nos completamente e nos unja com o poder de Deus para poder proclamar com autoridade este Evangelho. Não se preocupe se você vai transformar a vida das pessoas, porque você não vai. O seu papel é pregar, é falar, é se doar, é estar indo ao encontro delas, aceitando-as como elas são, para que elas possam ser transformadas e alimentando-os e auxiliando-os nas suas necessidades, dentro daquilo que você puder realizar. E você vai se surpreender o quanto você poderá fazer se você realmente crer e permitir que o Espírito do Senhor te use para a realização da sua obra. Amém? Feche seus olhos. Eu quero concluir dizendo, se isso que o Espírito Santo nos revelou nesta noite deve fazer parte da Igreja de Jesus, seja sincero consigo e com o Senhor. Você está vivendo isso no dia a dia do seu viver? E se a sua igreja local dependesse apenas de você, ela estaria cumprindo com o ideal de Jesus? Pense um pouquinho. Depois tome uma decisão. Se posicione, decida sair deste culto com um propósito definido. Tudo o que você precisa para realizar esta obra é permitir que o Espírito Santo o capacite e dirija suas prioridades. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo, para que Ele te ajude a remir, a organizar o seu tempo. Antes de você agendar qualquer coisa, antes de você fazer qualquer projeto, primeiro fale com Deus. Experimente a viver esta realidade. E aí então você vai sentir se deve ou não se comprometer com qualquer que seja o projeto que você quer realizar. Porque você estará dando prioridade àquilo que Deus quer. Talvez aquilo que você está desejando não seja aquilo que Deus quer. E eu posso dizer com muita certeza no meu coração, nada do seu esforço é vão, se você fizer para o Senhor. Pense na palavra do Senhor Jesus que diz, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Pense um pouquinho, e aí então nós vamos trabalhar jubilosos. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja Coríntios, e eu tomo isso como sendo a palavra que o apóstolo estava escrevendo para mim, estava escrevendo para você nesta noite. E ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E mais adiante o apóstolo Paulo ainda vai dizer com muita autoridade que se você trabalhar, se você se dedicar, se você honrar o Senhor, Ele é galardoador dos que o buscam. Há galardões preparados para você, que não podem ser comparados com tudo aquilo que você tem almejado, com tudo aquilo que você tem buscado nesta terra. O que Deus tem como galardão preparado para você é muito melhor. Amém? Pai, nós queremos agradecer mais uma vez. Muito obrigado por tudo que nós pudemos ouvir nesta noite. Por mais essa palavra que vem nos exaltar, ó Deus, mesmo que ela seja dura, mesmo que ela seja difícil, às vezes, de ouvir. Mas, ó Deus, eu aceito para a minha vida. E, ó Deus, eu intercedo pela vida dos teus filhos que aqui estão nesta noite. Pessoas, irmãos, que se tornaram discípulos, que aceitaram a grande comissão, mas que nesta noite, ó Deus, estão sendo exaltados pelo seu Espírito para a realização dessa tarefa, porque em muitos momentos ela tem sido negligenciada. Então, Deus, que a sua palavra nesta noite, como foi dito aqui,
que tem o poder para lapidar, para transformar, transforme a nossa vida de maneira que nós sejamos esse instrumento nas suas mãos, que nós tenhamos a autoridade, Deus, que nós possamos estar comprometidos, Deus, com essa mensagem de proclamar esta verdade para a libertação daqueles que estão ainda oprimidos, aqueles que estão presos às trevas e que precisam ser trazidos para a luz. Deus, dá autoridade a esta igreja, que o seu Espírito nesta noite, ó Deus, esteja fazendo a transformação em cada mente, em cada coração, que cada mente, que cada coração esteja aberto neste momento, permitindo, ó Deus, que esta palavra comece a moldar, que esta palavra comece a transformar, dando autoridade, para que cada um saia daqui com um desejo ardente no seu coração, de falar dessas boas novas, essa boa notícia, para todo aquele que precisa ouvir. E que saia e que flua naturalmente pelo poder do Senhor. Que as pessoas percebam que não é apenas palavras, que não é apenas um discurso, mas é aquilo que é real na vida de cada um. Nós queremos ser comprometidos com o seu ideal. E esse ideal é salvar vidas. Que nós sejamos, ó Deus, comprometidos e dispostos a ir, aceitar e cuidar destes que precisam ser alcançados. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, e que a gente possa sair daqui, não com o coração apertado pela exaltação que recebemos, mas agradecidos, porque Deus está abrindo os nossos olhos para ver quão importante é a missão que Ele tem para nós realizarmos. Que Deus os abençoe, vos ilumine, e que seja uma semana abençoada. Deus abençoe a todos.